Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais também um outro ciclo de aulas. Hoje a gente vai ver fundamentos da arqueologia e da pré-história, também no Brasil. Então, para essa primeira aula, nós iremos ver os períodos da história e pré-história. Bom, a gente vai ver, apresentar a distinção entre a pré-história e a história, conceituar os períodos que compõem a pré-história e identificar as etapas da presença humana na história, né? Então, hoje, o conteúdo que a gente vai eu vou falar aqui vai possibilitar conhecer um pouco mais sobre o estudo da história, bem como as divisões que possibilitam sua maior compreensão, né? A gente vai ver também é, a gente vai ver também um pouco sobre cada um desses períodos e aprender mais, né? Bom, em que momento a história ela foi dividida em períodos ou idades, né? Todos os povos e culturas foram contemplados com essa divisão e passaram a ter a sua história conhecida. A pesquisa arqueológica, ao estudar o passado, ajuda na compreensão do presente. Então, sobre essas questões, entre outras, a gente vai tentar responder ao longo desse vídeo, né? Bem como vamos apontar as consequências das descobertas arqueológicas para a história da humanidade. Ok? Então vamos lá. Então, para compreender a si mesmo, o homem olha para o passado e busca interpretar o que aconteceu e planejar o que está por vir. Então, essa tarefa exige muitos esforços, né? Técnicas também, né? E também exige pesquisas. Daí a diversidade de disciplinas que buscam elementos que ajudem a compreensão do que o homem vivenciou em determinados momentos e contextos. Os avanços tecnológicos e o advento de novas ciências, inclusive as sociais, sentiram a necessidade de dividir a história na intenção de melhor compreender os eventos e as suas permanências ou extinção no decorrer do tempo. Dentre os critérios para tal divisão, a escrita, em sua evolução e desenvolvimento, foi definida como um divisor de águas para a evolução do homem, né? Então, a pré-história foi definida, portanto, como um período anterior à evolução da escrita. E esses serão os tempos que a gente vai ver ao longo das aulas, né? Os estudiosos do passado, eles defendiam que somente os documentos escritos podiam provar a existência de um determinado povo, civilização ou grupo cultural. O que significa, em outras palavras, que sem a escrita não havia história. A partir dessa convicção, a pré-história foi definida foi definida lá no século XIX como a fase da humanidade anterior à escrita. Então, os primeiros registros escritos dos quais se tem notícia foram encontrados na Mesopotâmia, né? Para quem não sabe, Mesopotâmia, que significa terra entre rios, é a região localizada entre os rios Tigre e Eufrates, lá no Oriente Médio, no atual Iraque. É considerada como o berço da civilização moderna, né? Ela foi habitada por diferentes povos, como os sumérios, os caldeus e os babilônicos, entre outros. Dentre os povos dessa região, os sumérios são apontados como aqueles que desenvolveram um tipo de escrita chamado cuneiforme, né? Que ficou assim conhecida pelo uso das cunhas, né? E segundo os arqueólogos, esses registros datam de 3.500 anos antes de Cristo, aproximadamente, né? Então, no Egito também foram encontrados registros semelhantes de escrita cuneiforme, chamados de hieróglifos, né? Estes, além de recobrirem as paredes das pirâmides, também foram escritos em papiros. Então, cabe lembrar que a escrita não se desenvolveu de maneira uniforme e simultânea pelo mundo. Algumas sociedades e grupos, como os aborígenes ou os indígenas, possuem sua história, cultura e organização próprias, cujas tradições são transmitidas oralmente. Será somente por volta do século depois de Cristo, né, com a expansão do Império Romano, que a escrita irá se expandir de fato pelo continente europeu. Atualmente, os estudiosos preferem classificar os povos da pré-história como agrupamentos humanos que não viviam em sociedades como conhecemos,
O estudo desses povos tem uma dimensão interdisciplinar, uma vez que exige o empenho, a dedicação e a pesquisa de várias áreas do conhecimento humano, como antropologia, biologia, paleontologia, entre outras, né? Então, o homem sempre deixou suas marcas por onde passou, mesmo antes de desenvolver a escrita. As pinturas em cavernas, as armas, os artefatos de uso cotidiano registram a presença do homem, a sua visão de mundo, né, os seus hábitos e técnicas para buscar alimentos, sobreviver aos inimigos ou se proteger das alterações climáticas. Então, para estudar o período desses povos pré-letrados anterior à escrita, chamamos de pré-história. E os estudiosos dividiram a história em três períodos ou idades, né, cujas nomenclaturas atuais são Paleolítico, ou período da pedra lascada, Neolítico, né, ou período da pedra polida, e a Idade dos Metais. Então, a gente vai começar vendo o Paleolítico, né, que pode também ser chamada de Idade da Pedra Lascada, né? É, o termo paleolítico vem do grego, do paleos, né, que significa antigo, e litos, pedra. Né? Então, a definição desse período é marcada pela mudança das técnicas usadas para a fabricação de instrumentos, bem como na produção de alimentos. O Paleolítico, que durou cerca de 3 milhões de anos, marca o período que tem início com o aparecimento do homem na Terra até aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo. Né? A sociedade desse período vivia de subsistência, né? Procurando e colhendo o que precisava para sua sobrevivência, fossem frutos, raízes, sementes ou a mesma pesca. Então, alguns autores acreditam que, já nesse período, houve uma divisão de tarefas usando como critério o sexo e a idade. Cada um tinha a sua responsabilidade e função no grupo. Para a criação de instrumentos, eles utilizavam apenas a pedra lascada, daí o nome dado a esse período. A procura para se abrigar de chuvas e das intempéries do tempo provavelmente levou esse homem a viver em cavernas, em trances de rochas ou em lugares mais protegidos. Daí ele se tornar conhecido pelo nome Homem das Cavernas. Os mesmos motivos levaram à confecção de roupas, provavelmente confeccionadas com peles de animais, que o protegessem. Então, a descoberta do fogo, há cerca de 500 mil anos, foi fundamental para a manutenção da vida do homem na Terra. Com o uso desse elemento, o homem pôde, entre outras conquistas, se aquecer, espantar os animais e iluminar a noite. As figuras rupestres descobertas em vários sítios arqueológicos atestam sua presença nas mais remotas áreas. Agora, o Neolítico, né? Ou a Idade da Pedra Polida, né? O Neolítico vem também do grego, né? Neo, novo, e como vimos, lito significa pedra, né? Então, o período do Neolítico será mais breve que o anterior, tendo início lá em 10 mil anos antes de Cristo e indo até por volta de 5 mil anos antes de Cristo. Então, o homem, detentor do fogo, começa a transformar sua relação com o meio. A agricultura permite a fixação do homem em uma região por mais tempo, e a vida sedentária dá a possibilidade de novos afazeres ao homem. Começa a domesticação, perdão, dos animais e a construção de casas, além do trabalho com o barro e a argila. Cestos são confeccionados, assim como novos instrumentos para o trabalho. Muitos autores afirmam que a passagem da vida nômade do período anterior para a vida sedentária é consequência direta do domínio de técnicas agrícolas capazes de produzir alimentos para todos os membros do grupo. O trabalho de moldar a pedra para usá-la como instrumento dá o nome a esse período da pré-história. Ao final desse período, o homem começará a desenvolver técnicas de metalurgia, dando início ao período denominado de Idade dos Metais. A pré-história é, portanto, o campo privilegiado de estudo para a arqueologia, mas não o exclusivo. E, por fim, a Idade dos Metais. Então, o novo período da história da espécie humana na Terra é chamado de Idade dos Metais. É marcado por uma série de mudanças na organização da vida dos homens e das sociedades e suas relações políticas, sociais e econômicas. Em primeiro lugar, os grupos que viviam isolados passaram a constituir núcleos urbanos e a chefia política era delegada a uma pessoa do grupo. Foram esses aglomerados de pessoas que deram origem às cidades atuais. E o Oriente Médio será considerado o berço desse novo tipo de organização social e política. Os autores apontam a cidade de Byblos, no atual Líbano, como a mais antiga cidade que se tem notícia.
Essas primeiras sociedades começaram a desenvolver técnicas para a utilização de metais. Tal processo conheceu ao menos três etapas. Primeiro, a fundição do cobre, que passou a ser usado em larga escala. Depois, ao cobre, né, foi acrescentado o estanho para a obtenção do bronze, né, mais resistente e, por isso, extremamente útil na fabricação de espadas, lanças e martelos. Né? E, por último, a idade dos metais irá desenvolver, por volta de 1500 a.C., a metalurgia do ferro. Esse metal foi largamente utilizado na produção agrícola, em especial de trigo, cevada e ervilha, no artesanato e também na produção de joias. Então, no período da Idade dos Metais, irá do ano 5000 a.C., aproximadamente, até o surgimento da escrita, e com ele também terá fim a pré-história. Então, as fases de mudanças na história são causadas pelas transformações nas relações do homem com o meio e sua capacidade, tanto de adaptação quanto de transformação da natureza que o cerca. Então, nesse sentido, a própria natureza pode ser um advento à permanência do homem em determinadas regiões na Terra. Né? O que pesquisas revelam é que por volta de 3 milhões e meio ou há 4 milhões de anos atrás, as formas de vida ancestrais à humana já existiam na Terra. O homem atual é, segundo a teoria da evolução de Darwin, resultado de adaptações da espécie ao meio e da sobrevivência do mais forte. Né? Para quem não sabe, o Charles Darwin ele abandonou os estudos de medicina e foi se dedicar às pesquisas sobre a natureza. Como naturalista, ele foi convidado a participar de uma equipe em uma viagem ao redor do mundo. Durante a viagem, ele coletou espécies de seres vivos em todos os continentes. Depois de 20 anos analisando o material, ele publicou em 1859 o livro A Origem das Espécies. Seu trabalho não foi bem aceito, sobretudo pelos religiosos, pois defendia que o homem havia evoluído através de uma seleção natural e em comum nas origens estava o macaco, e não a criação de Deus. Né? Então, nessa perspectiva, os hominídeos foram os primeiros ancestrais do homem, e os australopitecos se diferenciam dos demais primatas por serem bípedes e por conta de sua postura, além de terem as arcadas semelhantes às dos homens atuais. Não existem registros de como esse hominídeo evoluiu. Né? O formato e tamanho do cérebro são usados como critérios para a datação dos crânios encontrados para comparação com outras espécies. O Australopithecus ele foi substituído pelo Homo habilis, né? E pelo Homo erectus, né? Este último, ele teria saído da África em direção à Europa, Ásia e Oceania. Os registros apontam que o Homo erectus utilizava instrumentos de pedra e foi ele que descobriu o uso do fogo. E ainda, segundo o Leakey, né, provavelmente foi o primeiro a incluir a caça como parte significativa de sua subsistência. Né? Já o homem de Neandertal, um provável descendente do Homo erectus, demonstrou habilidade na produção de utensílios e no uso de armas. Né? O homem de Neandertal ele manifestou cuidado com os mortos, pois nos túmulos foram encontrados flores e objetos juntos aos corpos sepultados. Né? Então, alguns autores afirmam que durante algum tempo ele teria convivido com o Homo sapiens. Ainda hoje, as razões para o seu desaparecimento são desconhecidas. Né? O Homo sapiens teria surgido no planeta há cerca de 150 milhões de anos. Né? Segundo os estudos recentes, ele teve a capacidade de se espalhar por várias partes do planeta com agilidade e rapidez. Tal desenvolvimento foi alcançado graças ao aprendizado realizado nas etapas anteriores. Desenvolver a linguagem, dominar o fogo e produzir instrumentos para facilitar a vida. Então, cada um desses momentos faz parte da história da presença da espécie humana na Terra. A arqueologia, assim como as demais ciências, irá se ocupar com o uso de ferramentas, técnicas e conhecimentos próprios adquiridos em contar como foi essa trajetória humana. Então, para complementar, eu vou dar aqui duas sugestões. Né? Uma, vou colocar inclusive o link, né, na própria descrição, que é um documentário do Ministério da Educação chamado Construção da Escrita. Né? São em duas partes. Uma parte tem aproximadamente 9 minutos e a outra 6 minutos. Tá? Está na plataforma do Letramento. E a outra é um documentário maravilhoso que eu vi até em 3D no Cine Sesc, que é fantástico, que é a Caverna dos Sonhos Esquecidos.
né, do Herzog, ok? E por hoje é só. Então, na próxima aula, nós iremos ver mais sobre o período da pré-história, né? Nós iremos ver, deixa eu ver qual é o período que nós vamos ver. Nós vamos ver a introdução à arqueologia. Bye, bye.